nós queremos expressar o nosso louvor a Ti, porque o Senhor é o nosso Pai. O nosso motivo de nós estarmos Te cultuando nessa noite é para engrandecer o Teu nome, é para Te adorar e falar o quanto o Senhor é grande sobre as nossas vidas, o quanto nós Te honramos, o quanto nós Te amamos, pois o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Oh Senhor Deus, nós Te exaltamos, Pai, nós Te engrandecemos, porque é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos alimenta, é o Senhor que nos sustenta no momento da dificuldade, é o Teu Espírito que nos traz a lembrança, a palavra, para passar por esse momento, é o Teu Espírito que nos ensina todas as coisas, é o Teu Espírito que sabe todas as coisas, os pensamentos de Deus ao nosso respeito, e é o Teu Espírito que traz para nós todas as informações que nós necessitamos, Pai. Por isso nós Te louvamos, por isso nós Te engrandecemos. Grande é o Senhor Deus de toda a terra, grande é o Senhor nosso Deus poderoso. Nós rendemos júbilos e glória a Ti, ó Senhor Deus, porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Pai, e o nosso Redentor vive. Aleluia, aleluia, glória a Deus, queridos, glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é soberano sobre as nossas vidas. Pode se sentar, queridos. Aleluia, aleluia. Nós vamos ver hoje uma parte muito, é a vida do cristão. Como andar em amor, refletindo o caráter de Cristo em nossas atitudes diárias. Muitas vezes nós, como cristãos, simplesmente esquecemos do que devemos fazer ou não. Simplesmente olhamos para as pessoas, olhamos e simplesmente as pessoas às vezes nos magoam e nós ficamos com esse sentimento nos marcando, nos travando. E nós nos esquecemos de que nós éramos pecadores, vivíamos no pecado, éramos filhos da desobediência. E Deus simplesmente envia o seu Filho para morrer por nós, para morrer pelos nossos pecados, e nós simplesmente achamos que as pessoas que nos fizeram mal de alguma forma também nós temos que se afastar, temos que fazer alguma coisa, temos que ignorar, e às vezes nós estamos fazendo mal para nós mesmos. O texto base dessa noite é Mateus, são dois textos, Mateus 5, verso 44. Aleluia. Aleluia. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. 1 Colossenses 13:13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior desses é o amor. É o amor. Como eu falei no tema dessa noite, como andar em amor? Como podemos andar em amor? Como podemos refletir o caráter de Cristo em nossas atitudes diárias? Se nós pensarmos, o amor é a marca registrada dos verdadeiros discípulos de Jesus. Tem que ser essa marca. O amor tem que ser algo marcado. Tem que ser realmente a nossa marca. Não é sentimento passageiro, mas é o fruto do Espírito. É mandamento divino. Andar em amor é o maior testemunho que podemos dar ao mundo. Já pensou nisso? Quando alguém faz mal e nós pagamos a mesma moeda, pagamos da mesma forma, o que nós estamos fazendo? Nós não estamos sendo diferentes das pessoas que não aceitaram Jesus. Nós estamos sendo iguais a elas. E posso falar pior ainda, porque nós conhecemos a verdade. E nós não fazemos. Nós temos que entender que o amor é o maior dos valores cristãos. Ele é o maior.
dos valores cristãos, de qualquer valor que possa ter, ele é o maior. Vamos ler novamente, 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior desses três é o amor. E muitas vezes nós não agimos dessa forma. Muitas vezes nós queremos imediatamente pagar o mal que a pessoa fez com o mesmo mal. Se a pessoa falou mal da gente, nós vamos fazer as mesmas coisas, porque nós não estamos agindo conforme a palavra diz. Ah, não, mas eu tenho fé, eu tenho esperança, eu creio em Jesus Cristo, eu conheço a palavra. Mas se você não anda em amor, como diz 1 Coríntios 13, este é o maior desses é o amor. Permanecem a fé, a esperança e o amor, ele é o maior de todos. E muitas vezes nós queremos agir com fé, declarar as coisas na nossa vida, e nós não andamos com fé. E a fé não acompanha aquilo que nós temos declarado, porque tem faltado amor, porque nós temos buscado fazer algo que não condiz com a palavra, que nós devemos amar os nossos inimigos. A fé e a esperança são fundamentos, mas o amor é eterno. A fé é a base do Evangelho, a fé é a base de você crer que Jesus veio, que Jesus ressuscitou, que o Pai enviou o Filho, que a terra foi criada através da palavra de Deus, através de Deus declarar. Isso são fé, isso é a fé. Mas se não tiver o amor, algo que é eterno, algo que perdure, algo pelo teu próximo, o que adianta ter uma fé que move montanhas, mas você não ama o seu inimigo, não ama o seu próximo? Aquele, 1 João 4:8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Prestou atenção nesse texto? Aquele que não ama, não conhece a Deus. Não sou eu que estou falando, é o escritor do texto. E aí? Realmente podemos falar que nós amamos? Quero trazer aqui um pensamento para nós, como filhos, novas criaturas. O que nós temos feito com aquilo que Deus tem colocado dentro de nós? Amar é cumprir toda a lei. O que adianta ter uma boa oratória, pregar muito bem, ter eloquência no falar, mas falta amor? Mas falta amor para o necessitado, para o órfão, para a viúva. As escrituras não mudaram, o que mudaram foram as pessoas. As ordenanças de Jesus referente a se preocupar com o órfão, com a viúva, com necessitados, continuam. Mas não. Vamos viver a nossa vida de igreja. Aonde está o amor? Se você anda dessa forma, como o João fala, 1 João 4:8, aquele que não ama, não conhece a Deus. Não, mas eu amo. Ama as pessoas que você conhece, os necessitados, os órfãos e as viúvas. Ah, mas eu não conheço. Visite o bairro mais pobre da tua cidade. Ah, mas eu não amo as pessoas que falam mal de mim. Mateus 5:44. Vamos ver o que o texto fala. Eu, porém, vos digo
amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Ao primeiro momento, hoje, nós vemos nas redes sociais uma autoridade espiritual falou da outra autoridade espiritual. O que a outra fala? Vai na sua rede social e fala mal do outro. Vamos fazer o que o texto bíblico está falando? Vamos andar em conformidade com o que a palavra fala? Vamos falar mais do amor de Jesus? Vamos agir em conformidade? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Aonde está uma atitude cristã em rebater aquilo que a pessoa falou? Porque em 1 João fala: aquele que não ama não conhece a Deus. Eu pergunto: você conhece a Deus para querer pagar na mesma moeda o erro da outra pessoa? O que nós estamos fazendo com o Evangelho? O que nós estamos fazendo com Jesus Cristo? Amar quem nos ama é muito fácil, é maravilhoso. Mas o desafio é amar a quem nos fere, de quem falou mal. De repente aquela pessoa que andava na tua casa, mas ela começou a falar mal de você, e você retribuiu falando mal dessa pessoa, e aí virou um círculo vicioso. Amar essas pessoas que é o difícil. Amar quem fala, quem anda da mesma forma, quem fala da mesma forma, quem pensa igual, é muito fácil. Amar quem é submisso ao ministério, é submisso a você, que você fala qualquer coisa, é fácil. Mas o que nós estamos fazendo? Estamos brincando de evangelho, porque as partes ruins nós não queremos, só queremos as boas. Só queremos os milagres, as bênçãos, mas andar com uma atitude de um cristão nós esquecemos de andar. Orar por quem nos persegue é agir como filhos de Deus, como filhos, realmente como filhos. Quando você começa: se a pessoa está falando mal de mim, eu vou orar por ela, vou dobrar o meu joelho e vou orar sobre ela, e vou orar para que Deus faça algo, eu vou orar vou abençoar essa vida. Tenta abençoar essa pessoa que está falando mal. Mostra que você é diferente dela. Mostra que você é um cristão adulto, não um bebê na fé. Mostra que você conhece a palavra, mesmo ela te perseguindo. Você sabe o que deve fazer. Ora, abençoa. Se puder, vai ao encontro dela e abençoa, ter presente, oferte algo na vida dela, e você vai ver que aquela pessoa que falava mal de você, aquela pessoa que tinha para falar mal de você, vai se transformar em alguém que vai defender você e vai falar bem de você. Porque você agiu totalmente contrário com aqueles que agiam sempre com ela. Porque é isso que é ser filho de Deus. É isso, quando alguém está falando mal, você vai lá e abençoa. Nós temos exemplos na palavra. Eu vou trazer dois exemplos. Ele como nosso maior exemplo, que devemos seguir sempre os seus passos. Jesus na cruz foi o maior exemplo de amor. Lucas capítulo 23, do 35 ao 43. O povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados, eles escarneciam dele, chegando a ele e apresentando-lhe vinagre.
e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salve-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és Cristo, salve-te a ti e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E a nós, na verdade, com justa, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje entrarás comigo no paraíso. Jesus, em meio à dor, em meio à zombaria, em meio à humilhação, o que ele fez? Ele ofereceu perdão e salvação. Mesmo quando todo o cenário poderia simplesmente ele ficar quieto, mas ele, no último momento, daquilo que ele ainda poderia fazer, ainda com o restante do seu fôlego de vida, ele falou, ele perdoou, ele deu salvação, ele disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Não se preocupando, falou assim: ainda você vai estar comigo hoje no paraíso. Não se preocupes, ainda você estará comigo. Mesmo no seu último fôlego, houve salvação na cruz. Porque o amor de Cristo tem que nos constranger. E da mesma forma que tem que nos constranger quando alguém falar mal, quando nós olharmos para essa pessoa, o amor de Cristo que está dentro de nós, já foi nos dado a medida certa, tem que nos constranger para poder olhar para a pessoa e falar, e orar e declarar que você ama a vida dela. É isso. O amor não responde com ódio, não responde na mesma moeda, não responde na mesma grosseria, mas com graça. Mas com graça. Hoje entrarás comigo no paraíso. Amor que restaura até no último instante. Nós temos que entender como cristão, como filhos de Deus, que temos que ter o caráter transformado pela palavra, que devemos amar as pessoas, devemos amar os nossos inimigos, devemos amar a quem nos persegue. Você pode falar: ah, mas era Jesus. Eu te trago outra pessoa, Estevão. O amor que perdoa, mesmo sobre pedras. Mesmo sobre pedras ele perdoou. Em Atos, capítulo 7, do verso 55 ao 60. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz e taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam a Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes
este pecado, e tendo dito isto, adormeceu. Aleluia. Cheio do Espírito Santo, Estevão vê Jesus e libera perdão. Ele sabia que dali ele não passaria. Ele sabia, ele viu os céus abertos, ele viu Deus, ele viu Jesus à destra de Deus. Os céus estavam abertos perante ele. Mas ele ainda, com todo o seu sofrimento, com tudo aquilo que ele estava se sentindo, sendo pedras arremessadas sobre ele, ele fala: perdoa eles, não lhe imputes este pecado. Ele clamou em alta voz. Por que em alta voz? Para que eles escutassem também que ele estava pedindo que Deus não colocasse sobre eles o pecado de matar um homem, de matar um inocente. O amor que não se vinga, mas intercede. Ele seguiu o exemplo de Jesus até o fim, perdoando as pessoas. E nós muitas vezes, no mínimo que a pessoa falou de você, você já quer pagar na mesma moeda, dar o troco. E aonde está o evangelho dessa forma? Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? De pagar na mesma moeda? Que evangelho de Cristo é esse que está sendo pregado nos últimos dias? Um evangelho de faz de conta? Mas precisamos voltar às práticas do evangelho verdadeiro, do evangelho onde que a palavra seja a nossa referência, a palavra seja o nosso guiar. Não eis que te digo, mas sim o que a palavra tem nos falado, o que a palavra tem nos garantido que é verdade. Que precisamos amar as pessoas para que nós podemos andar em fé, para que nós quando orarmos por alguma situação, exigindo fé, e venha acontecer um milagre. Não vem, então você coloca a culpa em Deus. Não está acontecendo porque Deus não quer. Não, porque você tem o coração amargurado. As pessoas falam mal de você está pagando na mesma moeda. Você matava a pessoa de tanta raiva que você tem da pessoa. Aonde que isso é evangelho? Pagar na mesma moeda. Aqui temos o exemplo de Estevão. Morreu, jogaram pedra sobre ele. Ele foi morto por pregar a Jesus, por falar da palavra de Deus. E nós aqui simplesmente, alguém falou mal de mim na igreja, porque eu estava mal arrumado e agora eu estou de bico com a pessoa. Que evangelho é esse? Aleluia. Quando vamos ser adultos, cristãos adultos, quando vamos sairmos do berçário, quando vão parar de andar de vento em vento, pulando de galho em galho, e obedecer o que a palavra fala, entender o que a palavra fala, querer viver uma transformação de mente. Tanto fala de metanoia, mudança de mente, mas isso não se vive nas igrejas de hoje. A essência tem que ser Jesus Cristo, a essência das ministrações tem que ser a palavra, os textos bíblicos têm que ser abertos. Se não está sendo aberto, tem alguma coisa errada. Se é doutrina de homem, é pecado. Primeira Pedro 3, do 8 ao 14. O amor entre irmãos, compaixão e humildade. E finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, entranhavelmente, que nas suas entranhas você seja misericordioso, que você seja afável com seu irmão, que você não seja um espinho, que você simplesmente fica olhando o cisco que tem no olho do seu irmão, mas não olha a trave que tem no seu.
não tornando mal com mal ou injúria por injúria. É isso que nós estamos falando. Se ele está falando mal, se ele está levantando calúnia sobre você, não pague na mesma moeda, porque nós somos filhos de Deus, nós nascemos de novo. Pelo contrário, bendiza, bendizendo, sabendo que para isso você foi chamado para abençoar, para que por herança alcanceis a bênção. Então a pessoa está falando mal de você, abençoa a vida dela, ora sobre a vida dela para abençoar, mas não deixe que não comece a pagar injúria por injúria, falar mal por falar mal. Isso não é atitude cristã, isso é a atitude dos filhos de Satanás. Porque quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e a siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurado, e não temais com medo deles, nem vos perturbeis. Precisamos ser entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Unidade, misericórdia e compaixão marcam quem ama. Realmente marcam quem ama. Não retribuir o mal, mas sim abençoar. A pessoa está falando mal de você, amém. Se Deus abençoa a vida dela, se ela continua falando mal de você, vai até ela, dê um presente, dê uma oferta, abençoa aquela vida, e você vai ver que vai haver mudança. Essa pessoa não vai falar mal, porque você foi completamente diferente às suas experiências, e é isso que nós temos que ser. O Evangelho, ele rema contra o mundo, ele rema contra a maré. Se o mundo prega não, se ele está falando mal de você, vire as costas, se vingue, fale mal, ache o problema dele, mostre o problema dele, escancare o problema dele nas redes sociais. Ele não falou nas redes sociais também, faça o mesmo, paga na mesma moeda. Não, está falando de mim nas redes sociais, tudo bem, eu vou orar, agora eu vou abençoar ele diante das redes sociais. Ah não, ainda continuou falando mal, eu vou encontro ele e dou uma oferta, abençoo. Seja realmente o cristão verdadeiro, não somente de falar, mas um genuíno, aquele que está sendo repreendido, sendo falado mal, todas as injúrias sendo lançadas, e você se permanece fiel às convicções da palavra de Deus. Aleluia. Não retribuir o mal com o mal, mas abençoar. Amar, o amor é viver em paz, mesmo diante de perseguição. Daí você vai falar, mas tem sido difícil, muita perseguição. Ame quem nos persegue. Ame realmente quem tem te perseguido, quem tem falado mal. Aleluia. O perdão é a porta de acesso ao amor verdadeiro. Marcos 11, do 24 ao 26. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedis, tenha fé, que já o recebeste, e assim vos sucederá. Mas quando estiverdes orando e tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. E entretanto, se não perdoares, vosso Pai que estás no céu também não vos perdoará os vossos pecados. Aleluia.
Então, a oração e o perdão caminham junto. A pessoa falou mal, libere perdão sobre a vida dela em oração. Porque quando nós perdoamos, o perdoar, ele libera o amor de Deus no nosso coração. Não é no coração da pessoa que falou mal, não é no coração da pessoa que está falando mal de você, do parente que nem aceitou Jesus Cristo está falando mal de você. Porque ele está fazendo o que o pai dele faz, mas você tem outra filiação. E quando você quer pagar para essa pessoa o mesmo mal que ela está fazendo, você não tem amor. Mas quando você perdoa, o teu ato de perdoar libera o amor de Deus no seu coração. Quem não perdoa bloqueia a ação de Deus. Você quer bloquear a ação de Deus na sua vida? Você quer bloquear as bênçãos de Deus na sua casa, no seu trabalho, no seu chamado? Então não perdoa ninguém, porque as bênçãos não vão chegar. É o texto que falou. O texto ele reflete, o contexto ele fala isso. O que nós precisamos fazer é perdoar. É perdoar. O amor foi derramado em nós pelo Espírito Santo. Romanos 5,5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Então, se o Espírito Santo ele já habita dentro de nós, daqueles que aceitaram a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, então a medida do amor, a medida certa que nós precisamos ter, já foi derramado sobre nós. O Espírito Santo já trouxe esse amor, já trouxe a quantidade necessária. O que nós devemos fazer é praticar. Deus já nos capacitou a amar, basta nós querermos amar, basta nós querermos liberar perdão, basta nós querermos mudar de mente e andar com a mente de Cristo. Não depende da nossa força, mas do Espírito Santo, que Ele já deu aquilo que nós precisamos, Ele já deu a porção necessária, e muitas vezes é nós que temos que fazer algo, é nós que temos que declarar, é nós que temos que agir, é nós que temos que falar, declarar com a nossa boca. Porque aquilo que dependia de Deus, tudo já foi feito. Aleluia. Tudo que nós precisamos já está feito. Quanto que eu não estou vivendo? Você tem amado? Você tem declarado? Você tem andado em comunhão com Deus? Você tem declarado com fé? Você tem duvidado? Se você tem dúvida daquilo que você tem declarado, volta a declarar novamente. Se você não tem andado em amor, é o momento de começar a andar em amor. O amor é o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Se você notar, o primeiro fruto mencionado é o amor. O fruto do Espírito é o amor. Não há o Espírito. Onde há o Espírito, há amor, paz, bondade. E o que tem saído da sua boca? Injúrias, calúnias. O que você tem declarado? Bênçãos, profetizado sobre a vida dos outros, abençoado em oração. O cristão maduro manifesta o amor nas atitudes, em compreender que aquele que falou, ele pode ser um bebê na fé, ele ainda está só se alimentando, ele precisa crescer. E você sabe qual a sua posição em Cristo. Então, se você sabe, abençoa, perdoa.
O amor de Deus é a marca dos verdadeiros discípulos. João 13, do 34 ao 35. Um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, como eu vos amei. Que também vós uns aos outros vos amei. Nisso todos conheceremos que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Então vamos lá. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu amei a vós, como eu amei vocês. Por acaso Jesus, Ele te amou e na hora que você peca Ele não te perdoa? Porque quando alguém erra com você, você quer pagar na mesma moeda? Porque Jesus Ele falou para nós amar como Ele nos amou. É esse que é a regra. Não é muito próximo como você mesmo. É como Jesus amou. E qual foi o tipo de amor de Jesus? Não estou falando para você entregar sua vida para alguém, porque alguém já fez. E sobre essa pedra, esse fundamento, não pode ser colocado no outro. Como você tem amado aqueles que te perseguem? Como você tem amado aqueles que falam mal? Como você tem amado? Jesus é o nosso maior exemplo. O mundo precisa conhecer a igreja não pelas revelações de CPF, mas pelo amor. Aleluia. Aleluia. Não pelos eu te digo, mas pelo amor. Porquanto nós vivemos num país que ainda é seguro pregar o Evangelho, tem pessoas sendo mortas nesse momento por causa da palavra do Evangelho. Porque mesmo numa região hóspede, uma região onde é problema pregar a palavra, tem pais e famílias sendo mortos por causa desse Evangelho. Simplesmente não mudaram de posição. Simplesmente não mandaram falar assim: ou você muda ou você vai morrer. Então eu morro com Jesus Cristo. E aqui no Brasil nós brincamos de Evangelho, porque nós temos uma liberdade, porque nós podemos encher a igreja através de profecias humanas, mas se esquecemos da prática do Evangelho. O amor é mais do que falar, é viver. João 3,16, a palavra fala: Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu mais bem precioso, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus nos amou até o fim, agora nos chama realmente para nós amar da mesma forma. O Espírito Santo nos capacita como Ele ama. E nós temos que entender o que devemos fazer realmente. Se ainda nesses tempos vamos continuar brincando do Evangelho, indo para a igreja para buscar somente as bênçãos,
Ou vamos para a igreja para começar realmente viver daquilo que a palavra nos habilita a viver? Porque se você faz de Deus como um miojo de 3 minutos, que a água está quente, você joga o macarrão, joga o tempero, já está pronto em 3 minutos. Porque você só vai lá a Deus quando precisa, quando tem uma necessidade, quando precisa de algo, quando tudo está dando errado. E depois você fica 1, 2, 3, 4 semanas dentro da igreja, e você vê as bênçãos melhorando na sua casa, na sua vida, e você fala, não preciso mais. Daí você volta a sua vida pacata, a sua vida do dia a dia, e as coisas começam a retornar ao contrário, porque você parou de estar na igreja, porque você simplesmente não tem um compromisso com Jesus Cristo, você nem aceitou a Jesus Cristo decentemente, você simplesmente vive do evangelho de faz de conta, aonde que você tem perseguido somente as bênçãos, e esquece que aqueles que perseguem a Jesus Cristo é as bênçãos que perseguem Ele. O amor de Deus precisa estar em nós. Porque se nós temos alguém para perdoar, você que também está vendo esse vídeo, ou vai ver, se você tem alguém para perdoar, esse é o momento de você perdoar. Se existe mais alguma coisa que você possa fazer por alguém, é o momento de você também chegar e fazer. Peça ao Espírito Santo, ore e declare ao Espírito Santo, eu preciso ter um novo entendimento. Eu preciso ter uma renovação de mente referente ao amor, referente a pedir perdão. Decida viver o mandamento do amor. Decida viver da forma mais fácil, que é viver em amor. Decida viver o que a palavra tem te habilitado a viver. Venha para os cultos, venha adorar a Deus, venha servir a Deus. Não pense que você está servindo a homens, você também está servindo a homens, está servindo a Deus, você está adorando a Deus. Vamos deixar refletir o caráter de Cristo nas nossas vidas diariamente. E através do amor, ame as pessoas mais. Não seja uma pedra na vida das pessoas, mas impulsione pessoas a viver o Evangelho. Abençoe as pessoas. Libere perdão àqueles que falaram mal. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós vamos orar nesse momento. Pode ficar de pé, queridos.